Bom, e as regras da aposentadoria ainda gerem uma série de dúvidas ao contribuinte, né? Se você tem alguma pergunta sobre o tema, pode ligar pra gente, 33760123. Hoje nós convidamos o advogado Paul Kelter para responder as suas dúvidas ao vivo. Boa tarde, doutor. Bom, a aposentadoria, quando a gente fala, a gente imagina que vai chegar lá no dia, na hora de se aposentar e tudo vai ser muito fácil. Mas, na verdade, esse processo tem que começar um pouquinho antes, né, doutor? Em condições normais, se você chega até uma agência do INSS e consegue sua aposentadoria. Mas a experiência mostra que muitas vezes a pessoa que acredita que está com o seu tempo todo correto, eventualmente chega até a agência e verifica que, por exemplo, um dos empregadores não fez algumas contribuições, alguns vínculos não são reconhecidos e ela terá que buscar isso e pode retardar a aposentadoria. Ainda que ela possa receber os valores atrasados, desde que prove, né, que efetivamente havia trabalhado naquele período, acaba atrasando. O ideal é que a pessoa ali, por volta de um ano e pouco antes de se aposentar, ela vá até o INSS e faça uma contagem. Hoje também é possível, para quem é correntista do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, ele ter acesso à sua relação de contribuições. Assim, ele pode verificar, é muito fácil, ele vai até no próprio caixa eletrônico, com seu CPF, ele tem essa informação. Ele pode verificar, por exemplo, se o emprego que ele teve há 10 anos está aparecendo nessa contagem. Se não tiver, ele pode, desde que logo que fique sabendo disso, já começar a correr atrás para descobrir o que está acontecendo, porque aquele tempo não está lá. Ou seja, hoje dá para antecipar bem, então, né? Antigamente era bem difícil, até porque tinha muitos produtores rurais que tinham que comprovar que trabalharam no campo. Hoje isso está acabando, né? O pessoal está vindo todo para a cidade, está ficando mais fácil, então, de um tempo para cá isso facilitou bem. Embora ainda restem casos desses produtores rurais, né? Que alguns têm bastante dificuldade de comprovação, até porque a gente não tem uma cultura de guardar documento, né? Existe uma espécie de lenda no nosso país que a gente tem que guardar documentos por 5 anos. E depois jogar fora. Depois jogar fora. Talvez para fins trabalhistas, sim, mas para fins previdenciários. Como é que daqui a 30 anos eu vou provar o quanto que eu ganhava em determinado emprego se o meu empregador, por exemplo, não fez a contribuição do valor correto? Ainda que faça um certo volume, o ideal é guardar esses documentos. Doutora, a gente estava comentando que a aposentadoria ela pode ser diferente, principalmente para os servidores públicos, né? Quais são as principais diferenças que a gente encontra aí? Hoje, de 98 até 1998, as regras elas eram muito parecidas. De 98 em diante, ocorreram algumas emendas constitucionais que alteraram significativamente isso. Hoje, por exemplo, alguém do setor privado que vá se aposentar por tempo de contribuição, basta que o homem tenha 35 anos e a mulher 30 e pelo menos 15 de contribuição. Já, por exemplo, o servidor público, além de ter a idade, né, além de ter o tempo de 35 anos e a mulher de 30, o homem tem que ter pelo menos 60 de idade e a mulher pelo menos 55. Existem algumas regras que vão mudando essa relação, que quando você soma tempo e idade, dá 85 para a mulher ou 95 para o homem, até há alguns casos que pode adiantar a aposentadoria. Mas, por exemplo, já tem essa diferença fundamental. Existe idade mínima do servidor público e não existe essa idade mínima na aposentadoria por tempo de contribuição para quem está no setor privado. Bom, e quem está em casa pode ligar para a gente, tá? 33760123. A Carol está atendendo nas ligações e vai passar para mim. Carol, qual que é a pergunta de agora? É da Lemir. Ela pergunta, se eu tenho idade, mas não tenho tempo de contribuição, como funciona a regra de transição de um ano trabalhado a mais? Ela quer saber se diminui da idade. Essa é uma regra que existe hoje para o servidor público que tenha pelo menos 25 anos de serviço público. É essa regra que eu mencionei que o pessoal chama de 95-85. Funciona assim, essa vale só para servidor público. Aquele servidor público que tiver pelo menos 25 anos no serviço público, quando ele trabalha, por exemplo, a exigência para a mulher é de 30 anos, ela trabalha 31, a idade dela, que era de 55, cai para 54. Trabalha 32, cai para 53. Por isso eles chamam 85-95. Se somar a idade e o tempo da mulher der 85, ela pode se aposentar. Essa regra ainda não existe para o setor privado, que é o pessoal que contribui para o INSS. Mas provavelmente na próxima reforma previdenciária que ocorrerá, provavelmente depois da eleição do ano que vem, provavelmente será implantada também essa regra para o setor privado. A Rose, a mãe dela tem 65 anos e nunca contribuiu porque trabalhou na lavoura, né? Como é que ela faz para se aposentar? Bom, se ela conseguir comprovar o tempo de lavoura dela, ela já pode, em algumas situações é bastante complexo, ela especificamente provavelmente precisará de um advogado, mas assim, ela poderia tentar com esse tempo de lavoura. Não tendo esse tempo de lavoura hoje,
ela dificilmente conseguirá se aposentar, já que ela terá que contribuir pelo menos por 15 anos. No entanto, é sempre bom, mesmo que a pessoa tenha uma improbabilidade de chegar a uma determinada idade, ela é mais velha, dificilmente contribuirá aos 15 anos, mas ainda assim é importante contribuir, porque digamos que ela comece a contribuir hoje e daqui a 12 meses ela já cumpriu uma carência para, por exemplo, auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Se ela contribuir por 12 meses e daqui a pouco ela adoece ou ela fica com alguma dificuldade de exercer alguma atividade, ela pode pleitear o auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. Muitas vezes as pessoas só focam na aposentadoria por tempo ou por idade, quando na verdade o INSS também tem essa natureza de seguro. Para quem já contribuiu mais de 12 meses, com 4 meses a pessoa estará protegida de novo. Então, mesmo que não se tenha na projeção, haja uma dificuldade de se conseguir aposentar, é sempre importante a pessoa contribuir. Por exemplo, se ela tem o pai que ainda é vivo e a mãe está contribuindo e falece, o pai terá direito à pensão por morte, independentemente do tempo de contribuição. Então, contribuir para a Previdência Social é sempre positivo. Bom, a gente tem mais perguntas, vai fazer daqui a pouquinho, doutor. Peço para o senhor continuar, que certo. A gente vai continuar com o nosso bate-papo. Intervalo rapidinho e logo a gente está de volta. Voltamos ao vivo com o programa Ver Mais. O advogado Paul Kelter continua aqui com a gente no estúdio, tirando dúvidas sobre aposentadoria. Tem dúvidas? Pode ligar. 3376-0123. Doutor, vamos voltar aqui a Lenira. Ela fala que tinha 2 padrões de aposentadoria, um extraordinário e outro efetivo. Agora ela conta que diminuiu. Ela quer saber se tem como voltar ao valor anterior do extraordinário. As informações que a Lenir passou não são suficientes para analisar o caso dela. O que é possível responder é que servidores públicos, por exemplo, professores, pessoal da área da saúde, eles podem ter essas duas aposentadorias. A questão de valores que eventualmente diminuem, isso daí precisa ser analisado caso a caso para saber em qual regra que ela se encaixa. Hoje são várias regras, pode ser o último salário, pode ser por média. Então, o ideal seria que ela procurasse um advogado para verificar essa questão, se ela entende que há algum erro do Estado na hora que fez essa correção dela. A Andréia, o marido tem 4 anos de contribuição e está com 57. Ela quer saber se aposenta por idade nesse caso. O marido dela poderá até vir a se aposentar por idade, mas quando ele completar 65 anos, ele terá que contribuir por pelo menos 15 anos. Se ele está com 4, o ideal é que ele retomasse e mês a mês ele fizesse esses pagamentos para que quando ele completasse, tiver pelo menos 65 e os 15 anos de contribuição, ele vai poder se aposentar por idade. Só que eu destaco que esses 15 anos não podem ser pagos de uma só vez, eles têm que ser pagos sempre mês a mês e adiante. Eu não consigo antecipar esse pagamento dos 15 anos. Então tem que começar desde já, Desde já, o quanto antes. Luiz Carlos, ele quer saber melhor sobre essa consulta feita em caixa eletrônico, que o doutor falou no bloco passado. Certo. Até onde eu conheço, o Banco do Brasil e Caixa Econômica disponibilizam esses serviços, ao menos para os correntistas. Ele pode chegar em qualquer uma das agências ou através do Internet Banking, Se for nas agências, ele pedir o suporte do pessoal que faz aquela ajuda ali nos caixas, E basicamente ele vai entrar na opção de consulta de contribuição previdenciária, digitar o CPF e vai receber um extrato mês a mês com todas as contribuições que tem hoje, constam para ele no sistema do INSS. Então, com isso, ele pode conferir se, por exemplo, algum período que ele tenha trabalhado não tenha sido contado e pode, desde já correr atrás para recuperar, descobrir o que aconteceu com esse... Só chegar até o banco e pedir ajuda de alguém, pedir orientação, que pelo menos atendido. Eu não sei se outras agências outros bancos disponibilizam isso, mas com certeza os dois eles têm esse serviço. O Alan, ele conta que tinha 2 carteiras de trabalho, mas extraviaram. Não sabe se uma ou 2, ele não conta. Mas ele quer saber se pode fazer diferença essa carteira que foi extraviada na hora de se aposentar. Se o Alan der sorte e esses dados estão efetivamente registrados no INSS, os empregadores fizeram as contribuições de forma adequada, se são contribuições mais recentes, em que o controle de informática é mais firme, provavelmente ele não vai ter problema. Mas tempos mais antigos, ele corre o risco de ter dificuldade de contá-lo. O ideal é que desde já ele procure essas empresas para fazer uma retomada, ele vai recompor essas carteiras, vai precisar de cópia dos livros de empregados. E isso às vezes é um problema grave, porque muitas das empresas muitas vezes fecham e a pessoa não consegue provar que efetivamente trabalhou. Na verdade, carteira de trabalho, se a pessoa pensar, é um documento que deveria ser guardado em cofre. Quando não tiver na sua mão, tem que estar muito bem guardado, porque muitas vezes é a principal prova de que a pessoa trabalhou. Hoje, por exemplo, na Justiça Federal, é um documento muito considerado. É muito comum empregadores que não fizeram recolhimento
a pessoa chega até o INSS, tem aquele tempo negado. E hoje se tem o entendimento de que basta comprovar que trabalhou, mesmo que o empregador não tenha recolhido aqueles valores, a pessoa consegue contar o tempo. Até porque não é problema do empregado fazer o recolhimento, é problema do empregador. Quando é autônomo é diferente. Mas, por exemplo, se eu sou empregado e o meu empregador não faz o recolhimento, é um problema dele com o INSS, não do empregado, que é o lado mais fraco, né? Maria tem 60 anos e quase 11 de carteira. Consegue se aposentar? Ela tem 60 anos e 11, então 11 de carteira. Ela vai ser aquela mesma regra dos 15 anos. O ideal é que ela deve, né, chegar até os 15. O que ela tem que fazer? Se ela completou 60 anos agora, ela contribui por mais 4 anos. Deixa eu só pegar o microfone aqui, doutor. Assim. Obrigada. Nosso microfone programa ao vivo, meu microfone falhou, eu vou continuar com esse. A Júlia quer saber se tem como a mãe dela, de 83 anos, se aposentar. A situação da mãe dela, assim, é sempre uma questão de o que a pessoa espera viver, né? Pelo menos estatisticamente, as pessoas não vivem até os 95, a grande maioria, claro que tem aquelas que chegam. A situação da mãe dela é aquela que a gente comentou agora há pouco. Se começar a fazer as contribuições agora, em pelo menos 12 meses, né, a mãe dela vai estar protegida para eventual invalidez. Isso se já não existir essa invalidez. Outra situação que a mãe dela pode verificar é se viver em uma situação em que tem uma renda muito baixa. Hoje o INSS exige uma renda per capita. A família tem que viver com 1/4 de salário mínimo por cabeça, né? Ela pode pedir um benefício que chama amparo assistencial, que é um benefício que é pago às pessoas com deficiência, às pessoas idosas que não podem suprir a sua subsistência ou tê-la por sua família. Até porque 83 anos, pagar mais 12 meses aí é muito tempo. É mais complicado. Só que assim, se por exemplo ela tem algum tipo de renda, digamos que ela já receba pensão de um marido que eventualmente tenha falecido, ela não vai ter direito a esse amparo. Aí a única saída efetivamente é fazer as contribuições e veja, esses 12 meses não é que paga 12 meses e se aposenta. A partir de 12 meses, se algum evento que incapacite a pessoa a ocorrer, ela terá direito ao benefício. É bom procurar um advogado? Nesses casos, assim, é bom talvez orientação de um advogado, de um núcleo de prática jurídica de alguma universidade. Que vai ajudar melhor. O José Carlos quer saber como funciona o processo de desaposentar e se tem prazo de carência. Hoje, na verdade, recentemente o STJ julgou que é possível fazer a desaposentação, que na prática, pessoas que se aposentaram e seguiram trabalhando, elas começaram a pleitear receber essa diferença de tempo. E havia bastante celeuma porque alguns diziam que era possível, outros que não. Hoje o STJ disse que é possível desaposentar, quer dizer, pedir o cancelamento da aposentadoria sem ter que devolver o dinheiro que já recebeu e pedir uma nova aposentadoria. Nesse cálculo, geralmente a pessoa ganha mais porque ou ela ganhou mais depois que ela seguiu trabalhando após a aposentadoria, ou como ela teve mais idade e mais tempo de contribuição, em razão dos cálculos para chegar no valor, ele consegue melhorar. Na verdade, não existe hoje uma carência. O que é o ideal é que as pessoas comecem a fazer os pedidos, quem achar que tem esse direito, porque essa ação, ela provavelmente agora vai para o STF e que vai definir se realmente isso será possível ou não. Então, mesmo quem fizer os pedidos agora, provavelmente vai ser negado administrativamente pelo INSS. Quando ele entrar com a ação judicial, essa ação vai ficar parada aguardando uma futura e eventual decisão do STF. Em todos os casos, se a pessoa ganhar, ela recebe as diferenças desde o momento em que ela fez o pedido administrativo lá no INSS. Bom, doutor, infelizmente o nosso tempo é curto, mas já fica o convite para a próxima para a gente continuar os esclarecimentos. Obrigada, viu, doutor? Tá joia. E muito obrigada pela sua ligação. As que a gente não conseguiu responder, nós vamos guardá-las, que com certeza na próxima oportunidade a gente vai tirar sua dúvida.